Oi, eu sou a Cláudia do Portal do Papel e hoje eu estou aqui com dois grandes do mercado da impressão, que são pessoas referência, um como gráfico e o outro como mecânico e restaurador e inventor de equipamentos. Fabricante também. Fabricante de equipamentos. Então eu estou aqui com a Aloysio, da Século Vintage, que é uma gráfica de tipografia, letterpress, rotostamp, corte vinco, relevo americano, relevo seco e impressos comerciais em geral eu faço. Uma coisa muito legal do Aloysio é que o Aloysio trabalha muito bem essa parte. Se a gente for diferenciar a tipografia do letterpress, a tipografia seria a impressão com tipos ou clichê, mas sem necessariamente o baixo relevo, né? A tipografia sempre existiu com o propósito de fazer apenas o impresso, sem gravação, coisa que nem podia se usar muito, que o patrão pagava caro no tipo e não podia meter muita gravação porque você judiava do tipo. Conforme você dá mais pressão, vai estragando já judia tipo, mais do tipo. Já hoje o letterpress é o contrário, o letterpress é uma impressão bem gravada para ela ficar com baixo relevo, né? E pode ser usada com tipo, com clichê de zinco, né? E esse é o que a tipografia hoje é chamada de letterpress. E assim, quando a gente fala na tipografia ou no letterpress, a gente tem o movimento da máquina, que a gente vai ver agora, que é como, quer fazer uma vez? Que é uma batida, como se fosse uma mordida. Aqui ela está com o aparelho de hot stamp instalado na Minerva, porque essa Minerva eu uso para impressão, para corte vinco, para relevo seco e para hot stamp, é a mesma máquina. Então isso que é legal. Basta eu ligar da gente o aparelho. Poder falar que com esse mesmo equipamento, como ele tem esse movimento da pressão, é feito o letterpress, é feita a tipografia, pode fazer o corte vinco. A gente tem um exemplo de faca. Uma faca gráfica. Então essa faca, conforme ela bate, ela vai cortar e disso sai a bolacha de chope, né? Para fazer bolacha de chope, essa faca. Ou envelope. E aí agora teve essa última adaptação do equipamento, que é para fazer a impressão em hot stamping, que também depende desse movimento desse equipamento. Aí falando mais do hot stamping, vamos ver um exemplo. A cada batida a máquina puxa a fita, o funcionamento da fita, depois o Décio vai explicar. Então, aqui, para a gente ver a impressão no hot stamping, explica para mim, Aloysio, é uma fita, né? É uma fita, uma película, que solta o metalizado, a hora que ela é submetida ao calor, que é regulado no aparelho. E a cada batida ela puxa, esse aparelho puxa a fita mais para cima, como era usado antigamente a fita de máquina de escrever. Cada digitada a fita corria um pouco, né? E a grande vantagem do hot stamping, além da beleza, que é um material bonito, ele dá uma cobertura total em qualquer tipo de papel, porque é um metal derretido. Que a gente sempre fala no portal, às vezes é difícil trabalhar, por exemplo, com papel escuro, com uma impressão que dê leitura. Aqui a gente tem. Vai ser um metal derretido que vai cobrir o papel. E uma coisa legal da gente falar também é que as pessoas fazem muito vínculo quando a gente fala em hot stamping, necessariamente do ouro ou do prata, mas tem várias opções de película, Tem várias né? opções, nós temos muitas opções. Aqui eu tenho algumas aqui, verde, ouro. Inclusive, ouro, existe mais de um tipo de ouro, mais de um tipo de prata. Tem vários tons, tem ouro velho, tem ouro rosa, cobre. Esse aqui é o preto, né? Esse é o preto. Que é legal, por exemplo, você pega um papel fosco preto e você aplica sobre ele o hot stamping preto, brilho, ele funciona como se fosse um verniz. Exato. Só que ele fica mais retinho, fica até mais interessante dependendo do que vai fazer, né? Ele dá uma impressão bem brilhante e a cobertura é melhor até do que com tinta, porque é um material que vai ser derretido, né? Essa tinta ela vai trabalhar com caloria. Então em qualquer material áspero ela vai dar uma cobertura total. Aí tem, por exemplo, com esses efeitos holográficos, tem branco fosco. Então é legal que as pessoas saiam um pouquinho também do lugar comum do que a gente vai fazer, né? Esse é o branco fosco. Eu posso usar o branco num papel preto, vai dar uma cobertura. Fica super bonito, né? Dá uma cobertura total. E uma coisa legal também da gente ressaltar é que, como esse mesmo equipamento também faz relevo, se depois você colocar, pode ser na mesma operação com baixo relevo, né? Com baixo relevo, eu posso dar o hot stamp com alta pressão, com a pressão mais alta na máquina e fazer o baixo relevo. E posso, depois do hot stamp batido, eu posso usar um clichê macho e fêmea
para fazer o alto relevo. relevo. Vai ficar um alto relevo. Então a gente está aqui com alguém que está usando isso super bem. E adoro fazer isso porque o resultado é muito bonito, o resultado é muito gratificante. O Hot Stamp está fazendo o maior sucesso. E aí eu queria falar um pouquinho também com vocês, aproveitar que a gente está aqui na Aloysio, para pedir para o Décio mostrar para a gente agora como que é a adaptação desse equipamento, para que as pessoas que já têm a impressão, uma impressora tipográfica, possam pensar em dar esse upgrade aí de também Décio fazer da essa DKJ, adaptação. ele é o fabricante desse equipamento e ele vai conversar com vocês sobre isso. Bom, gente, agora essa parte aqui é com o Décio, que faz essas fabricações de alguns equipamentos, restauro. O Décio é o mago do restauro de equipamento. E eu tenho que olhar para cima para falar com ele. E eu também vou ter torcicolo. Décio, conta aqui o que você fez na adaptação desse equipamento. Então, além de eu restaurar as máquinas antigas e voltar elas a produzir de novo, eu procuro fazer adaptações para modernizar cada vez mais e deixar elas mais eficientes possível. Hoje eu faço a adaptação desse aparelho de Hot Stamp nas Minervas tipográficas. Então essa máquina aqui ela vai ter 3 funções. Ela vai fazer impressão tipográfica, corte e vinco e o Hot Stamp. Esse aparelho, né, que a gente pode colocar o relevo também, pode colocar o relevo, isso, pode colocar o relevo. E agora vai ficar mais caro o aparelho, que aumentou mais uma. E a adaptação do aparelho não influencia nada na operação da máquina. Pode, a hora que precisar usar, tanto como impressão tipográfica quanto corte e vinco, é só desligar o aparelho, tira a chapa de aquecimento e coloca a chapa da tipografia normal e trabalha com ela. O aparelho não influencia em nada. A hora que precisar voltar o Hot Stamp, volta a chapa de aquecimento, pluga e liga o aparelho e você está com a máquina de Hot Stamp. Que é essa parte do equipamento que é onde você faria a batida do relevo ou do corte e vinco, você tem só que é uma placa aquecida. Isso. Lembrando que o Hot Stamp, hot vem de quente. Ele precisa justamente do calor para que a película da fita tenha aderência no papel. Isso. Aqui vão 3 resistências, que é ligada através desse plug. Que o aparelho, você calcula a temperatura digital no aparelho, a puxada da fita. Cada serviço tem uma medida diferente. Então você calcula a medida para não ter perca de fita, não perder a fita. E se eu for trabalhar, por exemplo, com 2 cores de fita, como ficou no seu cartão, são 2 passadas, né? 2 passadas, isso. Aí você... É como se fosse a impressão tipográfica mesmo. Quando você vai fazer várias cores... Sim. Você muda a tinta, aqui você muda a fita. Então seria o mesmo processo, entendeu? De uma impressão tipográfica. E aí ele encaixaria as cores. No caso aqui foi impresso o azul, todo o azul, aí depois foi impresso o vermelho. Agora a qualidade desse impresso, essa qualidade bonita aqui é graças ao operador, o Aloysio Carnetti, que... Aí, vem aqui, Aloysio, vem com a gente só para eu poder fazer aqui um agradecimento. E esse conhece aos 2. muito. Deixa eu ver a gente juntar aqui para caber todo mundo. Então, eu tô aqui com 2 pessoas que eu vou pegar as mídias sociais, como sempre estão no descritivo do vídeo. Queria agradecer muito aos 2. Essa parte, eu adoro vir aqui que eu fico fuçando equipamento, aprendo um monte de coisa. E o Aloysio, a mídia social, acho que pode ser o seu Instagram, né? Pode ser o Facebook, Aloysio Carnetti com 2 T's. 2TI, Carnetti, Aloysio Carnetti. Carnetti com 2 T's, vai estar no descritivo. Ou o WhatsApp 99412 4834, século vintage. E Décio, DKJ? É DKJ Mecânica Gráfica, o Instagram é Décio.junior, no Instagram, no Facebook é DKJ Mecânica Gráfica. Tá? Muito bem, gente. Se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, manda pra gente no portal. Segue a gente no Instagram, no Facebook, se inscreve no canal do YouTube. Semana que vem tem mais vídeo. Muito obrigado. Gente. Tchau, tchau. Muito obrigado.